de WhatsApp. Muito obrigado. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem se sentar. Hoje nós vamos comentar o Evangelho da Missa. O Evangelho da Missa de hoje, que está em Lucas capítulo 15. Pode pegar a sua Bíblia e ir comigo até Lucas capítulo 15. Pegar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Muita gente usa a Bíblia no celular hoje em dia. Então uns abrem, outros ligam. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo. E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, vai à casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ora, o Evangelho, portanto, se divide em 3 partes. Há uma introdução, na qual o evangelista nos apresenta o contexto da palavra, e depois vem 3 parábolas, na verdade, mas nós só lemos 2. Nós lemos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e em seguida vem a parábola do filho pródigo. Aqui está o capítulo 15 de São Lucas. Ora, em cada uma dessas parábolas vem muito bem desenhado o conteúdo da misericórdia divina. De fato, São Lucas é chamado de o evangelista da misericórdia por causa dessas 3 parábolas que falam da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, cujo nome, segundo alguns comentadores, melhor seria a parábola do pai misericordioso. Ora, só que antes dessas 3 parábolas aparece essa introdução, que nos dão, por assim dizer, o contraste com elas. As parábolas, elas estão dispostas de tal modo que fique acentuado, por assim dizer, o conteúdo da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia divina é aqui contrastada com a falta de piedade, com a impiedade dos fariseus e escribas, né? Então o texto diz: aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, então temos 2 grupos bem distintos.
publicanos e pecadores, de um lado, que vinham para ouvir Cristo. Do outro lado, fariseus e escribas. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. E assim, eles difamam a Jesus, dizendo que, por comer com pessoas de má vida, o que ele estava fazendo era justificando as suas condutas, era consentindo em ser, por assim dizer, cúmplice de suas más ações. Quando, na verdade, o que nosso Senhor está fazendo é exatamente o contrário, como ele mostra nas parábolas aqui embaixo. Ele está compadecendo-se, ele está enchendo-se de misericórdia, ele está fazendo tudo para ir ao encontro desses homens que estão desviados e que precisam, por assim dizer, de um encontro com ele, precisam receber a sua graça. Estes homens que, na verdade, representam todos nós. Ou seja, os fariseus e os escribas, os mestres da lei, partem da ideia de que eles são justos. Partem da ideia de que eles são bons. E esta ideia, hoje, muita gente tem na sua cabeça. Quando nós andamos pelo mundo, o que nós vemos é as pessoas que se acham muito boas. Eu nunca vi ninguém na televisão, por exemplo, chegar e dizer assim: eu sou falho, eu erro, eu todos os dias peço perdão pelos meus erros, eu reconheço que fiz errado. Eu não vejo pessoas fazendo isso. Eu vejo as pessoas dizendo coisas do tipo: eu sou bom, eu sou assim mesmo, este é o meu jeito de ser. A gente vive hoje num ambiente de muito sincerismo. O que é isso? As pessoas falam as maiores monstruosidades como se fossem coisas normais. Então elas dizem: não, eu já traí muitas vezes, eu já adulterei tranquilamente, a gente não tem esse problema, a gente convida pessoas para participarem da nossa intimidade. Fala as coisas mais horríveis, como se fossem as coisas mais normais. Isso se tornou corriqueiro na televisão. Basta ver esses programas. Um dia desses, eu estava no Facebook, vendo um vídeo, e eu não sei por que tem esse mecanismo que quando termina um, começa o outro, e vai passando, né? E eu estava fazendo alguma coisa, e de repente começou uma entrevista de uma comediante famosa, que estava entrevistando uma atriz. E aí eu estava fiquei uns segundos ouvindo aquilo, porque eu não tive tempo de voltar rápido para o computador. Eu fiquei embasbacado com as coisas que elas diziam. Como se fossem as coisas mais comuns, mais normais, mais banais. Ou seja, o ser humano, hoje em dia, se tornou ostensivamente impenitente, inconversível, totalmente impermeável, não se arrepende. Por quê? Porque todo mundo diz: eu estou certo, eu faço isso, esse é o meu jeito de ser, eu sou assim, todos têm que me aceitar. Todo mundo virou fariseu e publicano. Todo mundo se acha justo. Todo mundo se sente do bem. E essa dureza de coração, tão comum, porque as pessoas aprendem isso hoje na escola, que não existe certo e errado, que você escolhe o que você quer, que cada um faz aquilo que lhe dá na telha, que o importante é ser feliz, que não importa o que os outros pensam, você tem que ter personalidade, que Deus e a religião são construções humanas feitas para oprimir moralmente as pessoas, que não existe pecado, tudo é permitido desde que te faça bem. As pessoas são doutrinadas com essas coisas hoje. Então elas vão se tornando monstruosamente orgulhosas, incapazes de bater no peito e de dizerem: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando nós não quebramos o nosso coração, quando nós não nos arrependemos,
nós nos tornamos completamente inacessíveis para a graça. Porque Jesus disse, eu não vim salvar os justos, eu vim salvar os pecadores. Portanto, se nós não nos colocamos como pecadores, não tem jeito do evangelho chegar em nós. Aí aparecem pessoas dizendo o seguinte, não, a igreja hoje em dia não pode mais falar do pecado, ela só tem que falar do amor, da aceitação, da acolhida, da misericórdia. Ora, mas se eu não falo sobre o pecado, então não haverá arrependimento. E se não há arrependimento, não pode haver um encontro verdadeiro com a misericórdia. Por quê? Nós precisamos entender uma coisa, aquilo que diz São Paulo na carta aos Romanos. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O Evangelho precisa nos derrubar dos nossos pedestais. Todos nós nos sentimos muito bonzinhos. Às vezes até quem é de igreja se sente muito bonzinho. Ah, não, eu sou da igreja, eu sou uma pessoa ótima. Meus queridos, é o seguinte. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Sem Jesus, você vai para o inferno. Isso é o Evangelho. Não somos nós que nos salvamos. Quem nos salva é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é cristianismo. O cristianismo não é uma doutrina de autoexcelência. Ah, nós temos que ser bons, nós temos que ser corretos, nós temos que ser limpinhos e, portanto, nós vamos nos salvar. Não. No cristianismo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, o homem não pode se salvar. Você pode ser certinho a vida sua inteira. Sem Jesus, você está condenado. Nós aqui temos esse culto, a aparência de honestidade. Então, todo mundo parece muito honesto. E maquia os seus defeitos. Lá no coração, tem invejas horríveis, desejos de vingança, juízos temerários sobre os outros, tem desejos inconfessos, tem abusos de consciência, da liberdade, há tantas coisas. Lá no fundo do coração do homem, do qual saem, diz Jesus, todos os pecados. Portanto, nós todos estamos errados, e nós temos que nos sentir assim. Nós não estamos do lado dos fariseus e dos publicanos. Nós não podemos nos localizar com a consciência de que nós somos coisa maravilhosa, coisa santa, coisa boa. Nós temos que parar com essa ideia de que Jesus, ele apenas vem para melhorar aquilo que a gente é. A maior parte das pessoas pensa isso. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ótima, então Jesus vai melhorar um pouquinho o que eu sou. Jesus vai acrescentar um tempero um pouco melhor nessa coisa ótima que eu sou. As pessoas pensam isso. Elas vêm para a igreja assim, ah, não, eu sou uma pessoa boa, mas eu vou fazer um favor para Deus, então eu vou para a igreja. Eu vou quebrar um galho de Deus, então eu vou lá para a missa. Vou dar um pouco de ibope para Ele. Mas eu já sou bom. Essa ideia precisa cair. A verdade é que, diante de Jesus, todos são publicanos e pecadores. Ninguém é justo diante dele. Ele é a própria santidade. Ele é a própria justiça. Ele é a própria redenção. Ele é a própria salvação. Ele é tudo isso. Nós, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Nós somos pecadores. Diante dele, todos somos publicanos. E ainda bem que ele é amigo dos publicanos e dos pecadores, porque graças a isso é que a gente pode ser salvo.
Porque ele fez questão de estar do lado de quem está errado. Ele vem em busca de nós. Ora, então Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Vem a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então Jesus utiliza uma parábola em que ele aparece como um pastor que tem um rebanho de 100 ovelhas. 100 ovelhas significa a multidão dos homens. Uma se perde, uma se extravia. Então ele deixa as 99 no deserto e vai encontrar a ovelha perdida. Por que ele coloca aqui que uma apenas se perdeu e nós 99? Por um motivo muito simples. Porque por um homem só entrou a morte no mundo, diz São Paulo aos Romanos. Em Adão todos pecaram. Então esta ovelha perdida é Adão, no qual todos nós fomos, por assim dizer, precipitados na condenação. Por um só entrou a morte no mundo. Por um só entrou o pecado. E por um só todos pecaram e estão privados da glória de Deus. A tal ponto que Davi diz no Salmo 50, pois pecador a minha mãe me concebeu. Para dizer que todos nós já nascemos manchados pelo pecado. Todos nós nascemos nesse mundo propensos ao mal. Mas de Jesus, que ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Este pastor que vem em busca da que se perdeu é o Verbo encarnado. É a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. O Filho deixa as 99 no deserto, ou seja, ele deixa os santos anjos no céu e vem a este mundo tomando a nossa carne e se faz cordeiro para nos encontrar. O pastor se fez cordeiro. Vocês vejam que interessante. No Velho Testamento está estabelecido que deveria se oferecer em expiação pelo pecado o cordeiro. O cordeiro deveria ser imolado. Ora, para salvar a ovelha perdida, para salvar Adão e nós todos que estamos representados em Adão, ele vem a esse mundo. Nós muitas vezes consideramos de uma maneira muito superficial o mistério da encarnação. Nós não paramos para meditar profundamente no mistério da encarnação. Santo Agostinho já falava nos dias dele que para os cristãos parece uma coisa muito normal, muito natural que Deus tenha se feito homem, que o Verbo tenha se feito carne. A gente acha uma coisa normal, tranquila. Não, não é uma coisa normal e tranquila. É uma coisa absolutamente absurda. Por quê? No céu, Deus tem toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu esplendor. Ele é adorado pelos santos anjos. Ele tem o melhor serviço de adoração que existe. Ele é aclamado sem cessar no alvoroço dos serafins, dos querubins, que o glorificam com todo o seu ser. O único serafim é maior do que o universo inteiro.
Todos os serafins o adoram completamente extasiados diante da sua santidade. O que ele fez? São João diz que Deus amou o mundo. Deus amou o cosmos, diz o texto grego. Deus amou o mundo de tal modo que lhe deu seu Filho unigênito, o seu Filho único. Deu para o mundo, a fim de que todos os que nele crerem, nele depositarem a sua fé, não pereçam, mas tenham a vida eterna, a fim de salvá-los. Por isso ele completa: quem nele crê será salvo. Quem nele não crê já está condenado. Porque o que é que Deus pode fazer a mais do que o que ele já fez? Ele não pode fazer mais. Ele rebaixou-se, de São Paulo aos Filipenses. Ele desapegou-se, ele esvaziou-se da sua glória e assumiu a condição de um escravo. Vejam, Jesus se encarnou na primeira chance em que a providência divina viu que seria possível isso acontecer. Por quê? O mundo vivia em guerras, até que apareceu um homem chamado Alexandre Magno, que veio para criar o império e ensinou o grego para o mundo inteiro. Depois veio outro império, o Império Romano, que abriu estradas por todas as partes e estabeleceu a Pax Romana. Ou seja, os povos pararam de guerrear. E dentro dos limites do império havia paz. Pois foi justamente aí, como nós ouvimos nas calendas que se proclamam na véspera do Natal, foi justamente aí, quando havia paz no mundo, que ele veio, ele viveu e morreu, etc., para que a palavra pudesse ser anunciada por todos os povos. Foi na primeira oportunidade que ele teve. No entanto, aquele mundo no qual Jesus veio, não era um mundo confortável. Jesus nunca vestiu um tecido como esse que você está agora vestindo. Ele nunca teve esse conforto. Jesus nunca teve um calçado confortável nos pés. Nunca. Jesus não sabe o que é água encanada. Ele não soube o que era isso nos dias da sua encarnação. Jesus nunca teve um fogão, um micro-ondas. Ele nunca soube o que era isso nos dias da sua encarnação. Ele viveu como os da sua época, num momento profundamente arcaico. Ou seja, ele colocou, de certa forma, o nosso bem acima do seu próprio bem. Já parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária isso. Porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós não valemos nada. Mas ele, para nos salvar, colocou o seu próprio bem em segundo lugar e colocou o nosso bem em primeiro lugar. Vindo a esse mundo num período terrível, para sofrer em nosso lugar. Ele veio como um cordeiro, como diz o profeta Isaías, não abriu a boca. Nele não havia absolutamente nenhuma iniquidade. Como um cordeiro, ele não abriu a boca, ele não se defendeu. Ele foi colocado naquela cruz para dar a vida em nome de todos os pecadores até o final dos tempos. Os nossos pecados foram todos postos nele. E ele se sacrificou, morrendo em nosso lugar.
ele que não tinha imperfeição alguma, ele que obedeceu em tudo até o fim, de uma maneira completa, tolerou todos os sofrimentos, todas as ignomínias, todas as humilhações, as dores, os açoites, os flagelos, tudo, a crucifixão, a desidratação, a morte, o extremo de morrer sangrando no alto de um madeiro, para nos salvar. Isso significa ir atrás da ovelha perdida e colocá-la sobre os ombros. Ele tomou sobre os seus ombros a cruz, ou seja, ele tomou o nosso castigo, a nossa morte, a nossa pena, aquilo que nós deveríamos padecer. Ele tomou tudo isso em nosso lugar para nos salvar. É muito terrível quantos homens malbaratam a salvação de Deus. Porque eles dizem assim, não, eu peco, Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia, Ele apaga os meus pecados. A salvação é de graça. É de graça para nós. Mas custou a vida dele. Foi isso que ele fez por nós. Ele veio atrás de Adão. Colocou o peso nos seus ombros. E cheio de júbilo voltou para casa. Ou seja, ele subiu aos céus onde está sentado à direita de Deus Pai. E reunindo os amigos e vizinhos, ou seja, reunindo os anjos e os santos, disse-lhes, regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, existe um modo de se comportar diante do sacrifício que Jesus fez por nós. E este modo chama-se arrependimento. Quando ele começou a pregar, Marcos capítulo 1, versículo 15, não vou abrir, ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos não é assim, eu vou fazer um exame de consciência e vou me arrepender de uma coisa errada que eu fiz. Não. Arrependimento é um modo de vida. Arrependimento é entender que eu não consigo. Arrependimento é estar aos pés de Jesus Cristo o tempo todo dizendo, Senhor, eu confesso que sou um homem pecador. Ai de mim, homem de lábios impuros. Como disse o profeta Isaías, diante do trono de Deus, a quem ele viu no templo, enchendo-o com todo o seu esplendor. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu sou pecador. Arrependimento é ter a consciência contínua de que eu não me posso salvar e de que eu necessito de Jesus a minha vida inteira. Eu dependo dele, assim como no primeiro dia da minha conversão. Eu dependo dele totalmente. É muito importante isso, porque senão nós podemos entrar numa espécie de engano em que nós dizemos assim, Jesus me ajudou, eu me converti, eu fiz um seminário de vida, eu fiz um retiro, eu entreguei a minha vida para Ele, eu entendi que Ele é o meu Salvador, eu concordei com isso. Mas aí, então a partir de agora eu estou melhorando. Eu estou melhorando e Jesus apenas vai completar o que falta. Não? Não é assim.
Nas bodas de Caná, o vinho tinha acabado. O mestre-sala tinha as talhas de pedra cheias de água guardadas para as purificações. Então Jesus foi lá e diz: enchei-as até a boca. E ele transformou toda a água em vinho. Ou seja, não sou eu que me regenero, é Ele que me faz novo todo dia. É Ele que é a minha santidade, é Ele que é a minha fortaleza, é Ele que é a minha virtude. Eu vivo a minha vida arrependido por ser quem eu sou. Uma vez, eu estava vendo um show de uma cantora brasileira em que ela cantava uma música em que ela dizia: eu não me arrependo de nada. E eu desliguei, porque eu disse: não, eu me arrependo de tudo. Porque até as coisas boas que a gente faz são tão imperfeitas. A gente reza, a gente se distrai, a gente vai para a missa, de repente está com o coração em outra coisa, a gente vai fazer o bem para alguém, se irrita, a gente tenta fazer uma obra de virtude, mas depois se cansa, depois reclama, a gente lamenta, não entende. Até as coisas boas que a gente faz estão manchadas de imperfeição. Eu me arrependo de tudo. Arrependimento é um modo de vida, é uma consciência no Evangelho. Eu tenho que me arrepender. Deus, ele se compraz quando ele vê um pecador arrependido. É diferente do mundo. Quando você chega diante de uma câmera e você diz: eu confesso que eu errei, todo mundo te atira pedras. Mas quando você chega diante de Deus e você diz: eu confesso que eu errei, Ele faz festa. Ele fica feliz. Porque Ele sabe que todos pecaram. Isso é uma coisa impressionante diante da misericórdia divina. Como Deus, ele se importa conosco, mas Ele se alegra com a nossa confissão de incapacidade para nos dar aquilo que nós não temos. Ele não apenas completa, Ele vai muito mais longe. Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Isso é a graça. Mas Jesus continua: ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma era um tipo de moeda real, era uma moeda que continha a imagem do rei. Uma dracma correspondia ao salário de um dia de trabalho, naquele período. 10 dracmas, portanto, era um valor considerável. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la? Vocês vejam que coisa impressionante. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde no campo, fora. Na parábola da dracma, a ovelha se perde dentro. Tem muita gente perdida dentro da igreja, viu? Tem muita gente que vem para a igreja, mas não encontrou Jesus. Que ainda não entendeu que Jesus é seu Salvador. Que ainda tem uma mentalidade pagão, que ainda está tentando autoperfeição, né? Tem gente que, é engraçado isso, trata a vida espiritual como quem trata uma clínica de estética, em que ela tenta se embelezar diante de Deus. Então, ainda imagina as coisas de um ponto de vista autoperfectivo. Isso é paganismo. No Evangelho não é assim. No Evangelho, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Porque Ele me encontrou. É possível que a gente esteja dentro da casa e perdido. Dentro da casa com ideias equivocadas. É possível passar a vida inteira com ideias erradas na cabeça, com um jeito pagão de encarar o Evangelho, com atitudes baseadas
totalmente na performance pessoal, nas minhas metas, em eu fazer coisas, em eu tentar progredir do meu jeito. Não. No Evangelho, eu entendo que tudo vem pelo que Ele fez. O que me salva não é o que eu faço. O que me salva é o que Jesus fez. É isso que me salva. Nós estamos em tempos muito difíceis, em que às vezes a gente olha para a igreja e diz assim, meu Deus, essa pessoa aqui já está há tanto tempo, mas ela ainda não se converteu. Ela não conheceu Jesus, ainda está com a natureza velha. É possível que isso aconteça? Acontece. É a moeda que se perdeu dentro de casa. Então, frequentemente a gente encontra pessoas que a gente diz, meu Deus, como é possível? Tem coisas que a gente escuta que a gente fica chocado. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de cantores cristãos em que eles falam dos valores que eles têm. Ou seja, estão na igreja e apoiam todos os pecados que se cometem aí. Não, tem que aceitar, temos que nos abrir, temos que apoiar, temos que louvar. Isso tudo não, a gente tem que enxergar as coisas de um jeito diferente. Liberais, extremamente liberais. E eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem jeito, quando Jesus entra, o pecado sai. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu acompanhava um retiro feito para prostitutas, dependentes químicos, moradores de rua, pessoas que estavam em situação de delinquência. E geralmente eu ia, no final do sábado, nós sempre ministrávamos uma profunda oração de libertação e cura. Aconteciam coisas tremendas, né? Tremendas, não é nem possível falar aqui. Mas eu vi coisas grandiosas acontecerem diante dos meus olhos. Por exemplo, uma mulher toda vestida de homem, que você olhava externamente e você dizia, não, isso aqui é um homem. Você pensava assim. E quando terminou a oração, ela disse, eu preciso, por favor, eu preciso que vocês me deem uma roupa de mulher, eu preciso colocar brincos, eu preciso, por favor, eu não consigo ficar assim mais um segundo. E foram lá as irmãs e arrumaram ela toda bonita, etc, etc. Porque quando Jesus entra, o pecado sai. Você não precisa gastar o seu latim tentando explicar o que é, o que não é. Você não precisa ficar chegando para uma pessoa que está na igreja explicando assim, olha, querida, então, você não pode chamar a sua mãe de vagabunda. Você não precisa explicar isso para a pessoa. Como você tem que fazer isso com muitas meninas hoje, que xingam as mães com os nomes piores e que muitas vezes vão à igreja. Você não precisa gastar retórica para tentar mostrar para uma pessoa que ela vai à missa aos domingos, mas ela não pode usar maconha. Como uma senhora que eu via ontem num vídeo, que já tem quase 90 anos, diz com o peito aberto, eu sou maconheira. Como se fosse uma coisa grandiosa, uma coisa virtuosíssima. Ou seja, eu não preciso gastar tempo com isso. Por quê? Porque quando Jesus entra junto a convicção do pecado, o arrependimento, o desejo de se converter. Eu me lembro que teve um rapaz que ele gostava muito de fazer atividade física, era todo fortinho, assim. E ele fez o retiro, se converteu. Dias depois ele chegou para mim e falou assim, padre, olha, eu estou querendo realmente entregar minha vida para Jesus, não aguento mais. Eu me dedico muitas horas à atividade física para ficar com um corpo bonito. E eu estou achando que Jesus não gosta disso. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor não acha que eu deveria parar. Aí eu expliquei, não precisa parar.
Você só precisa colocar as coisas em ordem. Isso aí é lícito, mas tem que buscar oração, tem que ter vida de comunhão com Deus, e assim por diante, assim por diante. Mas, ou seja, uma pessoa que se encontra com Jesus, ela se dói pelas coisas que ela faz. Se ela sai um pouquinho da linha, ela não consegue ficar em paz enquanto ela não se confessa, enquanto ela não vai pedir perdão a Deus. Ela faz todos os esforços possíveis para mudar o que ela está fazendo. Por quê? Porque ela entende que é o Evangelho. Agora, uma pessoa que não entendeu, ela pode estar dentro de casa, mas ela está perdida. Ela está completamente perdida. Então, o Evangelho fala, Jesus diz aqui, que o reino de Deus é como essa mulher. Essa mulher aqui representa a divina sabedoria. O livro dos Provérbios louva a mulher sábia, para falar da sabedoria. A sabedoria da palavra que vai atrás por todos os lados da casa, acende a lâmpada do entendimento das coisas divinas, e vai varrer a casa, ou seja, vai tirar toda a poeira, vai expor aquilo que está escondido. Sabe, o Evangelho não acoberta, quem acoberta é o diabo. O Evangelho não trabalha com mentira. Quem trabalha com mentira é Satanás. A Bíblia fala de Judas. E foi Judas e enforcou-se. Diz com todas as palavras, porque a Bíblia não é um livro de ficção. Ela diz a verdade tal como ela é. Ela encara os fatos, não cria narrativas. Quando a palavra entra em nós, ela vai varrer a casa. Ou seja, toda a poeira que está escondida vai subir. Se você medita de verdade a palavra de Deus, não tem nenhum dia de conforto para você. Todo dia será um confronto. Todo dia será Deus fazendo a poeira subir. Essa poeira da qual você foi feito, da qual eu fui feito, será exposta. A carne tem que ser desmascarada. Esse é o jeito de Deus encontrar o pecador que está perdido dentro de casa. Quantas vezes Deus precisa chegar em alguém que está na igreja há tanto tempo e dizer: meu filho, você sabe muita teologia, você sabe muita filosofia, você sabe muita política, você sabe de muita técnica, mas na verdade eu não te conheço. Jesus disse isso no Evangelho. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome. Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos. Senhor, Senhor, em Teu nome curamos doentes. Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Em verdade, eu lhes direi: não vos conheço, ide malditos para o fogo eterno. Duro isso. É duro saber que tem moeda perdida dentro de casa. E eu penso que nós precisamos orar muito pedindo a Deus que envie um espírito de convicção de pecado para os nossos dias. Porque tem muita coisa acontecendo, irmãos, e essas coisas que estão acontecendo significam apenas uma coisa: é preciso que haja um espírito de arrependimento sobre os cristãos dos nossos dias, porque não é normal o que está por aí. Não é normal tanta iniquidade. Não é normal tanta dureza, não é normal tanta sujeira. Deus tem que ter misericórdia e enviar um grande espírito de conversão para os nossos dias, de arrependimento. O espírito em que muitas pessoas da igreja precisam bater no peito e dizer: Senhor, até hoje eu não te conheço de verdade. Jesus, eu preciso de ti desesperadamente. Eu estou achando que eu sou bom. Eu preciso da tua salvação mesmo. Eu preciso temer o teu nome. Eu preciso do teu espírito de santidade. Eu preciso me quebrar aos teus pés. Eu tenho que voltar lá para o começo, lá para o primeiro amor, e como uma criancinha reaprender tudo. Eu preciso reaprender a rezar o Pai Nosso. Eu preciso reaprender a rezar um ato de contrição. Eu preciso reaprender a rezar o terço, lá com aquelas velhinhas que ensinaram no começo, porque eu desaprendi tudo, e eu estou pior do que quem nunca te conheceu. Quantas vezes Deus tem que chegar no templo
expulsar os vendilhões, ou seja, aqueles que estão fazendo comércio, ou seja, aqueles que estão fazendo negócio, aqueles que estão pechinchando com o Espírito Santo, pechinchando com Deus, ou seja, quanto menos eu posso te dar? Qual é o mínimo que eu posso te entregar? Para que o Senhor me dê isso ou aquilo. É como a esposa do Cântico dos Cânticos, em que o esposo bateu na porta e ela disse, estou dormindo, não vou acordar. Depois ela se arrepende. Quando ela chega, sai na porta, ele já foi embora. Ela encontra o perfume dele na maçaneta, vai atrás dele pelos caminhos, pelos outeiros. Os guardas a encontram sem o noivo e a espancam. Porque é isso que acontece quando nós nos perdemos do esposo. Quando nós não somos achados nele. Nós precisamos apanhar. Para novamente voltar ao espírito de conversão. Tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ou seja, achar a dracma é encontrar o preço. Porque a dracma tem valor. E o nosso preço, o preço da nossa salvação foi o sangue precioso de Jesus. Foram todos os seus martírios, todos os seus sofrimentos, padecidos no alto da cruz. Esse é o nosso preço. Nós valemos o sangue de Cristo. A dracma carrega a imagem do rei, assim como nós carregamos a imagem de Deus. Imagem desfigurada pelos nossos pecados. Mas Jesus se fez filho do homem para que nós nos tornemos filhos de Deus. Ele tomou a nossa imagem para nos restituir a imagem dele. Este é o valor da nossa redenção. Esse é o valor que nós temos que redescobrir. O valor que nos faz chegar diante da cruz e dizer, Senhor, nunca foi sobre mim, sempre foi sobre ti. O valor que me faz olhar para o que Jesus fez e dizer, meu Deus, eu preciso ser grato. Eu preciso viver uma vida justa na tua presença, santa. Porque isso que o Senhor fez por mim é grandioso demais. Nós vamos chegar no céu. E nós não vamos chegar no céu dizendo para o Pai as coisas boas que a gente fez na terra. Por um motivo. Deus não se impressiona com isso. Gente, entrou uma doutrina errada na cabeça de muitos cristãos, que eles acham que o que salva são as nossas boas ações. Não tem gente que diz assim, não, mas fulano faz uma coisa social tão grandiosa, tão bonita, aparece na televisão, recebe prêmios, recebe louvores, etc. Tal. Não importa se o que ele ensina é tudo errado, heresia, leva para o pecado, leva para o inferno, desvia. Não importa, o que importa é o que ele fez. As pessoas pensam assim. Não, ele está fazendo tão bem para as pessoas, tão bem para os pobres, tão bem para a sociedade. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Gente, quando Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, diz, eu tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, etc. E eles perguntam, quando foi que te vimos assim? Ele diz, todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ou seja, é por causa dele. Quem nos salva é Jesus. Nós não somos espíritas que acham que são as boas ações que vão nos fazendo evoluir
para uma encarnação melhor no futuro. Não. Nós somos cristãos. Nós cremos que o que nos salva é o que Jesus fez por nós. Ele nos capacita, sim, para fazermos muitas obras de caridade. Ele nos abençoa para fazermos muitas obras de caridade por causa dele. Mas, se eu fizer tudo isso, sem a fé verdadeira e sem o amor no coração, isso não me pode salvar. Sem o amor por ele, sem a completa humildade que me faz dizer, Senhor, tudo isso que eu estou fazendo não é nada. Eu não vou chegar no céu dando um relatório de tudo que eu fiz. Eu não sou pagão. Eu vou chegar no céu e vou dizer para o Pai a coisa linda que o Filho dele fez por mim. Eu vou dizer, Pai, olha, eu quero te contar uma história gloriosa. O teu Filho se fez homem e morreu na cruz no meu lugar só para me salvar. E eu estou aqui por causa dele. Foi o que ele fez por mim que me trouxe aqui. Eu passei a minha vida inteira perdido, mas ele foi me encontrar. Ele me achou. Ele me tirou do meio do extraviamento. Ele foi me buscar lá debaixo de todos os móveis, no meio de onde era impossível alguma mão chegar. Ele foi lá me pegar. E ele fez festa, porque eu me arrependi. Para que a salvação dele chegasse ao meu coração e me tirasse da lama, para me trazer para a pátria, para a tua casa. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da salvação de Jesus. E nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós nos desviamos desta mensagem de salvação. Todas as vezes que nós decaímos da nossa consciência, da dependência total de Jesus. Não importa quantos anos nós estamos na igreja. Eu preciso entender que eu dependo de tudo aquilo que ele fez. Eu dependo do sacrifício dele. Eu dependo disso para me salvar. É ele, é ele. É sempre sobre ele, foi sempre sobre ele. Foi o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. Eu estou aqui tentando corresponder ao que ele fez, por amor ao que ele fez por mim. Mas a minha salvação está nele, unicamente nele. E o meu prazer todos os dias é me prostrar aos pés dele e dizer, Senhor, eu dependo inteiramente do Senhor para tudo. Para o próximo passo, para o próximo gesto, para qualquer coisa que eu for fazer. Eu dependo do Senhor de uma maneira total e absoluta. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me santificar. Não sou eu. Hoje, há muitas pessoas que estão gastando energias com autoconhecimento, com coach, com terapia, com jeito de se melhorar, com técnicas de programação neurolinguística, com ajudas de diferente tipo para que eu descubra o meu temperamento, a minha personalidade, o meu caráter, quais são os traços do meu eu. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é coisa de pagão. Já era, eu não tenho mais nada com isso. Eu fui achado. Que coisa linda é ser achado, né? Entender que eu fui achado. Foi ele que me achou. Ele foi lá, no meio daquilo tudo, ele me encontrou ali. Me colocou nos ombros dele e me levou com ele. E me mostrou o valor que eu tenho para ele, a tal ponto que ele trocou a sua própria glória pelo meu bem. Vamos pedir a Jesus que nos conceda essa consciência. Meus queridos irmãos, que nós possamos hoje, mais uma vez, nos encher dessa dependência total, radical de Jesus, da sua cruz, do seu sacrifício, do seu amor, que nós nos sintamos acolhidos, abraçados, achados por ele e que o preço da nossa redenção
seja para nós claro, evidente, marcante, para que nós possamos, em toda a nossa vida, corresponder ao grande amor que Ele manifestou ao nos salvar.